Gente, 8h04. Então, vamos começar? Sim, Luan, tudo bem? Podemos começar? podemos. Estão me ouvindo bem? Sim. Super bem. Pronto, ótimo. Bom, pessoal, eu quero dar as boas-vindas para cada uma de nós aqui, né? Dizer para o Luan que é uma alegria imensa ele estar aqui, né? Foi muito legal, né? A gente posturando essa chegada dele aqui. Essa noite, né? A gente trocou uma mensagem de manhã. E eu estava assim, estava muito viva. Eu falei, nossa, eu tive um sonho lindo, né, essa noite, um sonho muito bonito. E aí eu falei, bom, eu acho que o nosso encontro vai ter a potência, eu acho não, eu tenho certeza, mas ele vai ter a potência e a sensação que pelo menos me acompanhou aí ao longo da semana desse sonho de hoje, né? Então, Luan, seja muitíssimo bem-vindo aqui na nossa casa, né? A gente vem juntas aqui, lendo, né, A Queda do Céu, lendo no início Se Degladiando, né, e agora já todo mundo já fala os nomes corretamente, e aí muita coisa aconteceu ao longo desses 2 anos e meio, né, que a gente está aqui juntas estudando. E nós queremos muito te ouvir, então seja muito bem-vindo à nossa casa e, e a palavra está contigo. O futuro, o futuro é ancestral, na força da natureza que rege rios e mares, céu e terra. O futuro é ancestral. A força da espiritualidade dos nossos ancestrais reacendeu as chamas dentro dos corações, que resistem todos os dias, que lutam com toda força e fé. O futuro é ancestral. No coração das crianças renasce a chama da esperança. O futuro é ancestral. Continuaremos lutando, resistentes até o fim. E nada nem ninguém vai nos tirar o direito de existir para resistir. O futuro, o futuro é ancestral. Kangikaya, Yetsankar, Luan, Peretó Kangiteroá. Eu me chamo Luan, eu desejei uma boa noite a vocês na língua de Zubuquá Cariri. Esse texto que eu falei é de Idiane Cruzá, que é nossa mestra, nossa de Poeri, na aldeia. E eu vou contar uma história. A gente gosta um pouco de ouvir histórias, né? Eu adoro ouvir histórias, inclusive. E aí, entre uma cachimbada e algumas palavras, eu vou costurando essa narrativa e falando um pouco dessas memórias que tecem tantos caminhos e que nos fazem estar aqui hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, eu estou muito agradecido por estar me conectando com vocês nessa rede que possibilita esses encontros, que tem tantas possibilidades de realmente ligar as pessoas, né? Ao mesmo tempo, às vezes ela afasta, mas a nossa função aqui está sendo a de nos emaranharmos em
em comunhão aqui, né, em conjunto. Bom, às vezes eu fico muito na dúvida por onde começar, mas eu vou começar pelo hoje e depois fazer várias espiralares pelo tempo, desses pés meus que já trilharam alguns chãos, algumas estradas. E hoje eu tive um sonho da madrugada de ontem para hoje, um sonho muito forte, um sonho, mensagem, um sonho que me trouxe muitas piadas da espiritualidade, me trouxe alguns sinais. E às vezes o sonho, para a gente indígena, ele, ele é um lugar de conforto, ele é um lugar de acalanto, ele é um lugar que nos traz realmente muitas respostas para o que a gente está vivendo, para o que a gente está se angustiando, para o que a gente está celebrando, para o que a gente está querendo realmente encontrar. E essa noite o sonho que eu tive foi com duas pessoas, tinha mais gente, mas duas pessoas em especial me marcaram muito nesse sonho. Um caboclo, um outro indígena mais velho, um ancião, um grande cocá de penas, ou de palha, eu não me lembro muito bem. Eu me lembro que ele estava com um cocá longo, e geralmente os cocares longos, principalmente nas tradições aqui do Nordeste, são cocares de lideranças, de pessoas que têm uma significância, uma relevância na comunidade, ou um pajé, ou um cacique, ou alguém que está ali no movimento de luta, né? O cocá, ele representa toda aquela coletividade de uma comunidade, de uma aldeia. E estava acontecendo um ritual na casa de uma prima, e depois aparecia um outro caboclo, um outro indígena, também ancião, que me pintava o corpo com tinta de genipapo, com toá, que é uma tinta também prada, na cor branca. E essas imagens, para além das conversas que também aconteceram, elas podem não parecer muita coisa, mas para mim é muita coisa, né? Para nós é muita coisa. Os gestos, os sons, os toques que aconteciam com aquele meu corpo que estava no estado de êxtase e também estava no estado de espanto, mas ao mesmo tempo honra por estar sendo tocado por aqueles espíritos, por aqueles encantados. E, e esse sonho me seguiu até agora de noite, quando a gente sabe que depois de tantas informações ao longo do dia, às vezes a gente esquece o sonho, às vezes ele se dissipa, não é, diante de tantas outras imagens que nosso cérebro vai também consumindo ao longo de um dia, né? Mas quando o sonho ele é lembrado, é porque ele é mensagem também. Isso para a gente é uma informação extremamente forte e que significa muito também. Eu sou uma pessoa indígena que provém da etnia Cariri-Xocó. E a etnia Cariri-Xocó é uma etnia que está hoje existente em três territórios. O território da aldeia-mãe, ele fica em Porto Real do Colégio, no estado de Alagoas. Existe uma outra aldeia de retomada, Cariri-Xocó, que fica na cidade de Paulo Afonso, e que é uma ilha no meio do sertão baiano. E essa aldeia também é um lugar que demarca, para além da terra, demarca uma ancestralidade, uma memória
de outros Cariri que estiveram ali naquela região da Ilha Paulo Afonso. E que é e que essa ilha sertaneja arrodeada pelas águas do rio Opará. E o rio Opará, ele é o que também muita gente conhece por Rio São Francisco. Mas Opará é o nome que nós damos a essa grande entidade, a esse grande espírito encantado, a esse grande avô, que que são essas águas, né? E a aldeia Cariri Chocó em Porto Real do Colégio, Alagoas, também é banhada pelo rio Opará. E a gente tem um território agora chamado Fucaxó, que é também uma aldeia de retomada no município de Pacatuba. Olha esse nome, né? Pacatuba. Em Sergipe, no estado de Sergipe. E que Fucaxó significa Funiô, Cariri e Chocó. Né? O povo Funiô, que reside ali em Águas Belas, Pernambuco, ele também tem uma entrada muito forte na história do povo Cariri Chocó. E aí o povo Fucaxó é essa união entre o povo Funiô, entre o povo Cariri e entre o povo Chocó, que é o povo que reside no estado de Sergipe, no município de Porto da Folha, na ilha de São Pedro, também banhado pelo rio Opará. Então, o rio, ele é um grande unificador também desses povos. Né? A gente vive do rio, a gente depende do rio, a gente cresce no rio, a gente se banha no rio. Tudo o rio dá, e tudo ele inspira também. Né? Eu nasci no Rio Pará, eu nasci na Ilha Paulo Afonso, nesse sertão, nasci naquela terra porque eu tinha que nascer lá. Não nasci na aldeia Cariri Chocó de Porto Real do Colégio, mas meus parentes estão lá. Hoje eu falo aqui com vocês da cidade de Aracaju, em Sergipe, onde eu moro há 10 anos. Nesse ano completa 10 anos que eu estou residindo aqui, mas andando pelo mundo também. Aqui é só um cantinho que eu pouso, mas um cantinho onde eu também me permito ir, me permito caminhar, me permito viajar, me permito levar a palavra e levar a luta e a memória desse povo que eu carrego, né, no meu coração, no meu espírito também. E a minha família, por parte de mãe, é alagoana, né? Esse meu lado Cariri Chocó vem por parte de minha mãe, é, vem por parte de minha avó. Eu sou de uma quinta geração de um indígena Cariri. Eu já estou nesse lugar, né, de ser essa quinta etapa depois desse Cariri que migrou, que sofreu muito, que teve que deixar de falar sua língua, que teve que deixar de praticar o ritual sagrado, que teve que até por vezes esconder quem ele era por uma série de perseguições da colonização, né, desse colonialismo. E falando em palavras, Aimé, Sorrocrodi, Pereti, Iboá e Dizan. Dizudé no nuto quem é anderi, dizudé, sami, andé, dizudé, netsó. Dizudé yeneti, anderi, dizudé, cloroí. E com essas palavras na língua de Tupuquá, Caririquipeá, eu disse que as palavras, elas são força, elas têm força quando elas são verdadeiras. E a nossa língua ancestral, ela também é nossa memória e ela é nossa sabedoria. A nossa tradição é a nossa história. E vocês podem estar se perguntando o que é que Luan foi fazer em Sergipe? Por que ele não continuou lá no seu território? E essa minha história aqui em Sergipe, ela vem por conta da minha graduação em museologia. Hoje eu sou museólogo pela Universidade Federal de Sergipe. Também sou mestre em culturas populares pela mesma universidade e atualmente faço parte
de um coletivo indígena e quilombola chamado José Apolônio, coletivo indígena e quilombola José Apolônio, que foi um grande guerreiro, um grande militante das causas indígenas do povo Xocó, de Porto da Folha, Sergipe. José Apolônio, ele não está mais entre nós em carne e osso, está apenas em espírito, ele já se encantou, e a escolha do nome do coletivo foi por toda essa homenagem que a gente queria fazer a esse guerreiro que tanto lutou para levar as questões indígenas, para levar as pautas indígenas aqui no estado de Sergipe. E eu também trabalho com arte, é também uma das formações minhas, as artes cênicas, a performance, a dramaturgia. Também estou nesse lugar da pesquisa, nesse lugar da, da produção cultural como um todo, né? Porque, ao mesmo tempo, quando eu fico falando essas funções que eu desempenho na minha vida profissional, é porque a gente realmente é muita coisa. A gente tem que fazer muita coisa, tem que ser versátil nesse sentido de estarmos transitando em vários lugares, né? Ao mesmo tempo, o que a gente faz não define também quem a gente é. E essa minha história, Cariri Chocó, ela atravessa algumas gerações de minha família não reconhecem esse lugar por já estarem migradas, por já estarem locadas em um outro lugar, e essa retomada começa a acontecer na nossa família, que uma parte dela, a grande parte dela está na Ilha Paulo Afonso, não necessariamente na aldeia, mas também espalhada na cidade, e eu cresci na cidade também, né, também foi uma das maiores vivências que eu tive, assim, era necessário, era importante também estar nesse lugar urbano, e vir para Sergipe também foi um lugar muito importante de conexão, né, situando vocês nesse mapa, Porto Real do Colégio, ele fica, já é no estado de Alagoas, mas ele fica na fronteira com o estado de Sergipe. Então, até daqui de Aracaju é muito perto para ir para a aldeia Cariri Chocó. E lá, o nosso pajé, Júlio Queiroz Suíra, ele foi um dos que me abriu os olhos assim para essa consciência indígena de dizer o seu sangue é daqui, você tem chão aqui, você é da gente e você tem que estar aqui também, né? E isso vindo de um pajé de seus quase 90 anos é também uma informação muito forte e muito incentivadora, né? Porque às vezes a gente se sente um pouco perdido. E não necessariamente todo parente, né? Não necessariamente todo indígena ele vai estar alinhado com as lutas ou com as causas indígenas. Então, isso é uma coisa que a gente sempre traz no coletivo também, né? Que não basta só você estar na aldeia e você ficar vivendo aquele lugar sem ter a compreensão do que existe também fora daquele lugar. É importante a gente trocar com outras etnias, trocar com outros parentes, entender o que os brancos estão falando, entender o que os negros estão falando, né? Entender que para a gente existir hoje, muitos antepassados, muitos ancestrais também lutaram, também se reergueram, também plantaram sementes, né, para a gente chegar aqui. Então é importante a gente saber essa história, saber os nomes dos que vieram antes, né, saber os nomes daqueles que precederam essa nossa vida. E, e falar da cultura Cariri Chocó é, é muito amplo, assim. Eu, às vezes, não sei nem por onde começar, porque realmente esse tempo, como diz Leda Maria Martins, né, a dramaturga mineira, o tempo espirala, né, o tempo ele dá voltas, então, às vezes, ficar indo e voltando sem seguir uma ordem cronológica pode parecer uma confusão, mas, para a gente, o cosmos, né, esse tempo
ele realmente ele vai e volta, ele precisa ir e voltar e estar aqui, depois sumir, né? É necessário também que esse tempo traga essa carga, né? Essa dimensão. E o povo Cariri Chocó, por exemplo, hoje em dia a gente tem uma aldeia com mais de 4.000 habitantes no território da aldeia, né? Mais alguns censos vão dizer 2.500, né? E aí, quando a gente está lá no território, a gente percebe que realmente é muita gente. E que realmente esse número de em torno de 4.000 pessoas é o mais real, é o mais próximo dessa realidade, né? E a gente tem língua, a gente tem essa língua do Zubucuá, Cariri-Quipeá. Essa língua, por muitos anos, ficou adormecida por conta da colonização, e foram mais de centenas de anos, mais de 2 centenas de anos, que essa língua ficou escondida e restrita no ritual sagrado do povo Cariri-Chocó, que é o ritual do Uricuri, e que é um ritual que acontece de 15 em 15 dias na aldeia, fechado somente para quem é Cariri-Chocó. E essa língua ficou também restrita a algumas palavras específicas do ritual, né? Então, no cotidiano, muita coisa se perdeu. E aí eu conto essa história da língua porque a língua para um povo indígena, ela é um elo muito forte com a espiritualidade. Ela é um elo muito forte com esse tempo também, com essas memórias. E ela, basicamente, se for enfraquecida ou se for desarticulada, um povo perde praticamente mais da metade de sua história, quando ele tem a sua língua apagada, quando ele tem a sua língua vilipendiada, né, violada, censurada. Então, os colonizadores, os jesuítas, eles cortavam literalmente a língua daqueles que fossem pegos falando a língua. Então, isso é um dado, isso é um fato, isso é real, isso aconteceu, né? E isso está também gravado em nossa carne. E aí, na década de 80, na verdade, final da década de 80, um dos nossos anciões, Nheneti Cariri Chocó, e ele tem esse nome que significa tradição, né? Nheneti. Ele foi um dos que percebeu a importância de retomarmos a língua e, e dessa língua estar de volta no cotidiano. Então, esse trabalho de pesquisa dele, de cavucar, de fazer essa investigação, essa busca por outras ferramentas para fortalecer ainda mais a língua de Subucuá, Cariri e PA, começa nesse momento. E em 2017, Idiane Cruzá, que é a nossa professora, a nossa do Poeri é professora, significa professora ou mestre, mestra, na língua de Subucuá, Cariri. Ela, em 2017, começou um trabalho também de retomar essa língua. E só que o processo de Indiane, que a gente chama de Indinha, lá na aldeia, porque a gente tem 3 nomes. A gente tem o apelido, a gente tem o nome de registro oficial e a gente tem o nome indígena, o nome originário. Então, são 3 nomes que cada pessoa carrega. E a Indinha, ela, em 2017, começou a ter sonhos. A retomada da língua, através de Nossa do Bueri, começou através do sonho. E ela sonhou com uma nativa, com uma cabocla, com uma indígena, que começou a conversar com ela na língua. E ela falava, mas eu não sei falar essa língua, eu não aprendi. E depois a cabocla dizia, ainda na língua, você sabe o que eu estou falando, você sabe o que eu quero dizer. E ela começou a compreender. No sonho elas estavam conversando na língua e Indinha estava compreendendo tudo que ela estava falando. E aí quando ela acordava, ela anotava o que ela sonhava, inclusive as palavras que eram ensinadas no sonho. Os sonhos não eram diários, né? Não era todo dia que acontecia, mas sempre que acontecia ela fazia esse registro. E conversando com o tio dela, Nheneti, ele repassou alguns materiais bibliográficos para ela, inclusive um glossário de
padre jesuíta francês, que me perdoem, eu sou péssimo com nomes e eu não vou lembrar o nome dele, especificamente dele, mas Também. ele fez um registro de Também. palavras. Opa, peraí, deixa só eu ajeitar aqui o celular. Ele conseguiu esse material, que se não me engano estava no museu, não me engano se foi no Museu Nacional ou se foi no Museu da República, no Rio de Janeiro, que ele conseguiu esse material. E era um glossário com várias palavras na língua do Zubuquá Cariri PA. Na verdade, no Zubuquá, né? Porque o Zubuquá, o Cariri e o Quipeá, elas são três línguas distintas, mas têm muitas semelhanças. E elas fazem parte do tronco linguístico Macro-G, porque hoje em dia a gente tem esses dois grandes troncos linguísticos, né? O Tupi e o Macro-G. E aí a língua do Zubuquá-Quipeá faz parte do Macro-G. E quando ela pegou esse glossário, ela viu que várias palavras que ela já tinha sonhado e outras que ela tinha ouvido dos anciões, né, dos mais velhos, no ritual, estavam ali. E esse é um glossário do século XVI. Então, é o registro mais antigo que se tem de como mais fielmente era falada determinada palavra, porque também o colonizador escrevia a partir de como ele entendia, né, de como ele compreendia aquela oralidade. Né? Nós somos povos da oralidade. Eu arrisco até dizer que somos povos das corporalidades, porque a gente não é só o oral, né? A voz ela vem acompanhada desse corpo também, que também traz informações, que com gestos, que com olhares, ele também traz significados, né? Então eu digo que somos povos das corporalidades mesmo. E aí tinha uma filha, ela tem cinco filhos, né? É, três rapazes e duas moças. E uma dessas moças tinha 15 anos no ano de 2017 e ela teve uma doença que ninguém conseguiu solucionar o caso e nem no ritual do Oricuri também deu jeito. Ela foi levada para Recife, enfim, ficou acamada, internada. E no leito de morte dela, ela falou palavras na língua para a mãe. E Dinha interpretou isso como uma mensagem para que ela não parasse de retomar a língua, para que ela não parasse esse trabalho com a língua. E aí, até hoje, ela dá aulas voluntárias para crianças na aldeia, inclusive hoje as aulas retornaram, e aí as crianças já tiveram essa aula de retomada, né? O que ela começou com 10, 15 estudantes num salão pequeno de 2 por 2 metros, né? Hoje ela tem mais de 150 alunos e alunas na aldeia. A gente também tem cursos que a gente abre online para poder estar ensinando essa língua, repassando esse conhecimento. Indinha, ela faz parte do grupo da Década das Línguas Indígenas, que é um grupo internacional, e ela é a representante da língua do povo cariri, né, da grande nação cariri. E eu falo dessa história dela porque também se cruza muito com a minha. E eu também estou nesse processo de retomar a língua, porque quando a gente fala de retomada, a retomada ela vem em vários sentidos. Né? Ela vem no sentido da gente retomar os torés, que talvez hoje não sejam tão cantados quanto antigamente. Ela faz parte de uma retomada de um território, ela faz parte de uma retomada dessa língua, né, de costumes, de tradições, de muitas coisas, né, a retomada e identitária também, né, cultural também. Tudo isso faz parte desse grande conglomerado, né, cultural. Então, a gente tem essa língua que por muitos anos foi dita entre pesquisadores acadêmicos, antropólogos, indigenistas, que o povo cariri-chocó não tinha mais língua, que a sua língua tinha sido extinta. Mas mal sabia esse colonizador, né, esse pesquisador e, enfim, essas outras pessoas que não estavam vivendo a cultura Cariri-Chocó, que ela estava no ritual do Oricuri, ela estava resguardada lá. Né, e a gente, hoje em dia, temos nossos grafismos também, temos nossos cantos, temos nossos torés, temos nossas danças,
temos a dança da lança, temos a dança do buzo, é, também existe um calendário que a gente se baseia muito nas constelações e nas fases lunares. Então, o calendário do povo Cariri-Chocó, o calendário ancestral, ele é baseado nessas fases, nessas estações. O nosso ano novo, o Bati-Baraé, ele acontece no mês de junho, no mês da abundância, no mês da fartura, né? Nesse mês das colheitas. Então, é o Ano Novo Cariri Chocó, é no mês de junho, no final de junho, é quando a gente celebra esse Ano Novo do povo Cariri Chocó. E, enfim, temos muitas coisas nessa caminhada. É um povo que teve contato muito antigo também com esses colonizadores, né? Dom Pedro II visitou a aldeia, ele fez uma escuta também de indígenas que estavam ali naquela pequena comunidade, né? Que até então era pequena, mas que tinha outros Cariri em outras regiões, porque pouco se fala, mas os povos indígenas antes dessa colonização, né, antes desse período, eram migrantes, né, eram nômades, então não existia isso de ficar afincado em um lugar só. A ideia de aldeamento, ela já vem com os jesuítas, né, e os povos isolados, por exemplo, são uma referência disso, né? Os povos isolados, eles não ficam fincados num lugar só. Eles migram muito baseado nas estações, baseado na alimentação, baseado no tempo, né? Porque eles preservaram esse elo, né? Primordial da cultura originária, estando isolados por estarem isolados, né? Então eles têm essa grande rotatividade no espaço, e todos os povos indígenas daqui eram assim, né? E aí essa ideia de aldeia já é mais um processo recente, né? Onde a gente vai também se organizando socialmente, é, enfim, nos formando, né? Nos, nos organizando mesmo ali enquanto povo. Então, eu vou cantar aqui mais um toré, quer dizer, mais um não, né? Porque eu vou cantar o primeiro. Talvez começar a balançar o maracá, que para a gente na língua, o nome do maracá é buibu, que a gente chama maraca, cabaça, né? Tem vários nomes. Etandé, anderi, minho, crodi, anderi, anderi, minho, crodi. Etandé, anderi, minho, crodi, anderi, anderi, minho, crodi. Etandé, anderi, minho crodi, anderi, anderi, minho crodi, etandé, anderi, minho crodi, anderi, anderi, minho crodi. E esse é um canto que ele traz a mensagem de que nós, Etandé, Anderi, Etandé, Anderi, nós somos um povo nió, né, indígenas, fortes, Crodi. Né? Então, é um canto que só reforça essa, essa nossa luta, essa nossa força, essa nossa garra, de combater através dos tempos também, várias tentativas de apagamento, várias tentativas de
invisibilizar nossa existência, invisibilizar nossa cultura. O racismo, ele nos atravessa também de uma forma muito sutil, às vezes explícita, às vezes escancarada, quando questionam nossa identidade, quando questionam se nós somos mesmo de verdade, quando questionam a cor da nossa pele, quando questionam os nossos fenótipos e dizem que a gente não tem cara de índio, e dizem que a nossa pele é muito clara, que a gente não tem olho puxado, que a gente não deveria nem ter pelos, né? Porque o indígena verdadeiro, ele é aquela representação amazônica e humana, né? Mas nós, povos indígenas do Nordeste, e é muito importante frisar isso aqui também com a gente, nós somos os povos de primeiro contato com essa colonização. Então, até a colonização chegar nos indígenas amazônidas, né? Nós foi quem estávamos nessa linha de frente e recuando para os sertões. Há, há 2 dias eu fui entrevistado para um filme aprovado na Lei Paulo Gustavo, sobre o surgimento da cidade de Aracaju. E uma informação que sempre falam aqui dessa cidade, que também me é um lugar que me acolheu há muito tempo, não só nesses 10 anos, desde a minha existência, assim, eu venho para cá, para essa terra, para essas águas. Se fala muito da presença tupinambá, porque os tupinambá, eles eram muito presentes no litoral brasileiro, né, no litoral pindorâmico, melhor dizendo. E, porém, a gente também tinha presença de povos da nação Cariri aqui, tanto em Sergipe quanto em vários outros pontos do litoral. Mas, lógico, nessa estrutura migratória, né? Nessa rotatividade também, né? De chão. E a gente acabou ficando, inclusive, mais próximos do sertão, muito mais do que o litoral, né? Mas a nossa presença cariri, ela também é existente. Isso foi uma das falas que eu pontuei, né, nessa minha entrevista, assim, de que não eram só Tupinambá que habitavam aqui, né? É, nós, Cariri, também estávamos aqui, né? Nos sertões, também estávamos transitando por essas terras, e por mais que a gente fala dessas etnias, desse passado pré-colonial, se engana quem pensa que essas etnias também não trocavam, né? Todas as etnias que aqui viviam, elas tinham algum tipo de contato entre si, seja de conflitos, seja de trocas, seja de junção mesmo, assim, né, de uma pessoa de uma etnia com de outra etnia e criando uma outra etnia também posterior. Então, essas trocas, elas sempre existiram, elas sempre aconteceram, tanto que escavações arqueológicas estão aí também trazendo informações de povos que se cruzaram através dessa leitura interpretativa dos artefatos, né? Então, contei toda essa história e queria muito ouvir vocês também. Não sei como é que eu estou de tempo, nem sei quanto tempo eu falei, eu só fui falando, só fui dizendo que meu coração também foi chamando, né? A gente sempre recebe os chamados, a gente sempre recebe essas emoções que vão guiando a gente muito mais do que a cabeça racional, né? Do que esse raciocínio, né? Lógico. Então a gente também é espírito, né? A gente também tem espiritualidade. A espiritualidade para a gente ela está em tudo. Ela está na forma como a gente come. Ela está na palavra, na língua do Zubuquá, Cariri, que a gente fala. Indinha sempre fala, ela diz, é muito mais forte você dizer um cangui caiapri, que é bom dia, né? Do que você dizer um bom dia. Você dizer um cangui queretu, que é boa tarde, né? Do que um boa tarde. Então, existem essas nuances todas que podem passar percebidas, mas que para a gente tem muito significado, tem.
tem muitas simbologias, né? O acender de um cachimbo, que a gente chama Xanduca ou Pauí, né? São os nomes originários. O acender da Xanduca, ele também tem uma relação muito íntima com essa espiritualidade. A fumaça, ela é capaz de levar mensagens, ela é capaz de levar nossas mais íntimas aflições e segredos para os espíritos, né? E eu vou fechar aqui esse momento, mas eu sei que vamos ter uma conversa, falando Anra, Uche, Aibi, Eruá, Toquenhé, Aisu Batequié, Aibi, Uche, Teroamé, Aranhé, Radá, Retsé, Aindé, Modzu, Cru, Andé, Queri. No tempo dos meus ancestrais, o conhecimento, a sabedoria do tempo vinha pelo céu, pela terra, pela mata, pelos mares, rios e pelos animais. Então, eu contei essas histórias todas, fiz essa grande coxa de retalhos memoriais para falar sobre a língua, falar sobre esses cantos, falar sobre esses elementos, né? O buibu, o pauí, o cocá. Eu estou aqui usando um cocá de palha da costa, porque os cocares tradicionais do povo cariri chocó, eles na verdade são de palha, eles são feitos de palha. O movimento das penas nessa elaboração, nessa confecção dos cocares, ele é muito recente para nós da nação cariri, né? Então, os cocares mesmo originais da gente, eles são de palha, né? Ou palha da costa, ou palha do Muricuri, com algumas penas no centro, mas a sua grande a sua grande parte, né, é da palha, né? A palha, a pedra, a mata, tudo isso ela tem uma representação para a gente, ela tem uma representatividade para a gente, né? É isso. A gente agradece falando Inatequié, Bunhô Inatequié, Bunhô Inatequeru. É um agradecimento de ação. E aí a gente pode trocar. A partir de agora, não sei como é que seria essa organização, eu que estou falando isso, Beth, mas vá lá. Bora lá, né? Eu acho que a gente pode abrir, né? Tem algumas coisas aqui que eu queria falar, mas eu acho que a gente pode pôr a palavra na roda aqui para o grupo, né? Acho que a única coisa necessária de ser dito de início aqui da palavra na roda, né? É Nemegueri, que acho que isso é uma coisa sempre muito importante, né? Uma vez num trabalho com os indígenas zapoteca, nós fizemos um ritual e esse ritual ele tinha 4 momentos. Então, o primeiro momento era o momento de aproximação, o segundo momento era o momento onde nós colocávamos as necessidades, o terceiro momento era o momento de pedir e o quarto momento de agradecimento, né? Só que à medida em que as etapas iam passando, o ambiente ia ficando mais quente, ele ia ficando menos confortável, né? E aí, obviamente, né, a primeira etapa teve um tempo significativo, a segunda também. Na terceira etapa, ela foi a mais longa, porque todo mundo tinha muito pedido para fazer, né? E aí, na quarta etapa, que eram os agradecimentos, ela foi desse tamanhozinho, assim, ela foi a mais curta. As pessoas falavam, né, só assim, olha, então, obrigado, né? E assim, para sair o mais rápido dali. E aí, quando terminou, uma das pessoas, né, que estava conduzindo a Guadalupe,
ela falou assim, nossa, é muito estranho, vocês têm um hábito muito diferente do nosso. Ela falou, eu já notei que os brasileiros, né, têm muito isso em comum, porque vocês falam muito, vocês sempre têm muito o que pedir. Vocês falam muito de si, vocês têm muito o que pedir, mas vocês agradecem muito rapidamente, né? E aí eu achei muito, né, enfim, todo mundo ficou muito mobilizado com aquilo que ela falou. E acho que o grau, né, do quanto a gente fica mobilizado é o quanto efetivamente a gente consegue mudar isso nos nossos hábitos, né? Mas a palavra está na roda. Quem quer tomar a palavra, trazer a memória, né, a importância da palavra, da língua. Primeiro Calma, eu gente, queria. uma pessoa de cada vez. Calma, gente. Agora, Queria Luan, te agradecer. só um Só para minutinho, descontrair. então, só não, só um minutinho. Agora, você despeja um caminhão de coisas, né? E aí, digerir afetivamente aquilo que a gente ouve também não é fácil, não. A vontade de ficar quieta é muito grande, mas vamos lá, Thelminha. Eu fiquei bastante imobilizada. Eu queria agradecer, Luan. Acho que sim, fiquei muito tocada assim, com a sua beleza interna e externa, né? O quanto que ela encanta, né? Eu fico imaginando esse poder, né? Eu acho que é um poder que você é transmitido para você, obviamente, e que você respeita, mas o quanto ele repercute, né? Porque eu fiquei bastante mobilizada com as tuas histórias, que você trouxe para o povo, esse carinho, esse zelo que você traz de, de primeiro enaltecer, né? Acho que esse brilho é muito interessante, porque eu falo, nossa, eu não tenho essa admiração, não tenho admiração pelos meus antepassados, né? Porque eles vieram desse lugar do colonizador, né? E, assim, tem uma pergunta que me ficou aqui que eu queria saber. Você disse que a língua ficou adormecida, né? Primeiro, adormecida porque ela foi silenciada, né? Foi retirada, né? Trouxe aí que teve esse pároco, não sei o que ele era, um sacerdote francês que recuperou, mas isso não foi acessível para o povo de vocês, né? Vocês não tiveram isso, então teve esse tempo todo, esse afastamento, né? E essa recuperação, né, dessa água veio muito através dos sonhos, eu achei isso maravilhoso. Coisa do sonho, você fica encantado. A gente já é aqui o povo do saber que o sonho é revolucionário, né? Então, assim, mas que coisa incrível, né? De onde vem isso, né? Que esse sonho realmente é para ser compartilhado, né? O sonho que resgata um coletivo inteiro. Mas eu fiquei com uma pergunta quando você disse que ficou adormecido, mas tinha umas palavras que eram sagradas, que foram preservadas dentro dos rituais, né? Que era um jeito também de preservar e de afastar, né? Que as pessoas tivessem acesso, né? Quando coloca no sagrado, eu acho que é um jeito de proteção também, né? De um acesso que não fica exposto, né? Pensei um pouco assim, mas
ela ficou adormecida, mas teve um acesso, né? Isso que eu fiquei com uma dúvida. Ela tinha um acesso ali nas palavras, dentro dos rituais, né? Só que não era uma coisa assim, talvez tão consciente como começou a surgir através dos sonhos, é isso? Estou aqui tentando juntar, você colocou tanta coisa, eu acho que tem muito a ver mesmo com essas camadas, né, que se interpõem, e não sei, posso ter entendido errado também. É isso. Beth, você quer, a gente faz um bloco, como é que a gente pode ir fazendo? Ou eu vou falando. Eu acho que as duas coisas. Deixa, eu aproveitar. Eu queria também, eu não sei, se é possível, né? É Uripuri, né? O ritual que você tinha Isso, com a gente, né? Se você poderia isso. falar um pouquinho mais, dele, né? E como que os Cariri Chocó têm lidado com os processos, com as medicinas, né? Eu queria, conhecer um pouquinho, se for possível, né? E se os sonhos eles têm, porque quando, né, até uma fala, do adormecimento, né? Quando o Luan estava falando e quando agora você estava falando, então eu estava me lembrando, né, dos rios, né, do que a gente tem ali no, né, no Rio Doce, né? E outras tantas situações, né, que fica ali um adormecimento. Agora, me parece que tem sempre alguém guardando, tem sempre uma guarda daquilo, né? Tem sempre uma atenção, ou que permanece com um, com o outro, e aquilo acaba vindo, né? E o sonho, se ele também tem esse lugar de cuidado, de cuidador daquilo que é importante não ser preservado, né? Eu não gosto dessa palavra, acho que a gente podia encontrar outras palavras, mas aquilo que a gente precisa, né? Que é preservar, né? Essa coisa de museu, né? O pessoal do museu aí, né? Nós temos aqui um museu material da imagem do som, né? O MIS. E então, assim, a gente tem tentado encontrar outras palavras porque a gente tenta não preservar as coisas, né? Mas fazer com que elas permaneçam vivas, né? Com que a memória permaneça viva. Então, a função do sonho, um pouco nisso, né? E se mais alguém quiser colocar alguma coisa, acho que a gente faz um primeiro pacotinho aí. Eu queria, Pronto. Fala, Ju. Quem eu foi? Quem queria, foi? eu queria, é, A Juliana, Juliana. Eu lhe conheço, Juliana, não. não daqui, talvez de outro mundo. Por que não, né? Pode falar, pode falar. É, quando eu cheguei 9 minutos atrasada. E aí você estava contando um sonho. Eu peguei a conversa porque a Thelma falou de sonho, a Beth falou de sonho, e você estava contando um sonho que um pajé vinha com um cocar que era de palha e que era grande. E eu cheguei nesse momento. E de alguma forma eu saí dele. Eu fiquei ouvindo a sua fala e o seu sonho. É, esse sonho você teve essa noite? Foi. Eu achei isso tão Essa lindo, porque noite. assim, eu achei isso muito lindo, porque a última vez, a gente se encontra há 3 anos para ler o livro da Queda do Céu, e é por isso que a gente foi caminhando como grupo e ouvindo várias lideranças e a Beth fazendo esse papel maravilhoso de ponte. E a última vez que a gente se encontrou, a gente terminou a nossa conversa falando sobre a relação do velho e do novo nos, nos povos originários. E tinha um lamento na nossa fala, a Thelminha deu a emenda, que era essa coisa da preservação que a gente falou também.
que a gente recebe uma herança de ter que preservar, de ter que manter o legado dos nossos pais. E era lindo nessa frase do Schopenhauer, na página 457, em que ele falava que a coisa se renovava na língua, nos jovens, e que os velhos, isso é muito lindo, os velhos transmitiam a coisa viva, para ela continuar renascendo e se renovando, porque a vida sempre se renova. E, e aí, assim, eu fiquei presa no seu sonho e nessa imagem que você veio trazer para gente, através do seu rosto cheio de colágeno, muito jovem, mas super empoderado de todos esses velhos, né? Então, gratidão, muita gratidão. Fez vrum num papo que a gente estava tendo há 2 semanas. Espiralou, espiralou. Sim, gratidão. Bom, agradecer também a Thelma aí pelas palavras e, e também a Beth, né? E assim, vou começar pela Thelma, essa coisa da língua, né, adormecida. A gente diz que hoje a gente tem poucas pessoas falantes da língua, né? Essa questão do ser falante, ela é muito fundamental, esse processo de retomada. Porque quando eu digo que ela ficou restrita, né, resguardada ali no Oricuri, era realmente, não era no sentido dessa fala, não constante, progressiva, contínua, né, mas era realmente pequenas frases, de pequenas palavras, para fundamentos espirituais. E aquelas pessoas que, né, há muitos anos se comunicavam, se expressavam e até usavam daquela língua para falar coisas que quem não era dali não entendia, foi isso que adormeceu, né? A língua ela não morreu, né? Eu, como uma pessoa também da museologia, como uma pessoa que também viu muitas coisas sobre patrimônio, sobre conservação, preservação, memória, né? Artefatos, objetos, tudo isso no museu, tudo isso num gabinete de curiosidade, né, que é lá que começa isso, nos séculos passados também. Então, assim, isso do falar e do deixar de falar, ou deixar de se comunicar, foi o que apaziguou, né, foi o que se acalmou no cotidiano. Então foi nesse sentido que a língua ela continuou sendo mantida ali, né? Palavras, pequenas frases, né? Só para o que era realmente muito fundamental no ritual. E nesse dia a dia foi, né? Foi se esvaindo, foi se dissipando através das gerações. E aí, por conta dessa coisa da perseguição, da colonização, os pais, os avós, né, os bisavós, os trisavós, tinham medo de repassar isso para os mais novos. Né? Tinham medo que os mais novos sofressem as represálias que eles sofreram. Então, esse medo, ele também foi um medo recente, né? Ele também foi um medo dos avós de Indinha, né? Dos avós de Caurã. Então, assim, é um medo ainda muito novo, quer dizer, muito novo não, né? Mas ainda muito recente mesmo, muito fresco nessa memória, né? Do povo como um todo. Então, foi mais nesse sentido, assim, do estar falante da língua, né? No dia a dia da aldeia. E aí, o ritual do Oricuri, ele manteve muita coisa da tradição, porque antigamente, muito antigamente, os
os grupos, né, os mais velhos, as lideranças, eles diziam para os padres, para os colonizadores, que eles iam caçar, que eles iam pescar, tinham que ter esse momento só deles. E aí esse era o momento que, na verdade, eles iam para a mata, para um lugar indicado, apontado pela espiritualidade, para preservar, né, para continuar esse ritual, né? Porque o ritual que acontecia na aldeia não podia mais acontecer. Então, o Oricuri, ele foi, né, o que aí também a gente chama Maticaí de Crodicelé, né, o Oricuri sagrado, ele foi quem acabou mantendo realmente, assim, os costumes mais fundamentais da tradição cariri, né. Hoje a gente é Cariri Chocó, mas por muitos anos a gente foi só Cariri, né, o meu trisavô, ele era só Cariri. Porque os Chocó, eles saem de Sergipe, eles sobem o rio para Alagoas para pedir socorro, para pedir ajuda, para pedir uma força dos Cariri, porque os Chocó em Sergipe estavam completamente acuados pelos poceiros, pelos fazendeiros, né, pelos senhores de engenho. Então, o povo Chocó, hoje em dia, tem a festa da retomada, que acontece no dia 9 de setembro, né, uma festa que já está aí há 45 anos, porque foi quando o território conseguiu ser realmente demarcado do povo Chocó. Mas aí, quando os Chocó eles sobem o rio e eles pedem ajuda aos Cariri, acontece essa união, né, e aí se torna o povo Cariri Chocó. Cariri significa silencioso, observador, atento, né, quase arredio. E Chocó significa pássaro pescador. Então, a união desses dois povos, né, esse nome Cariri-Chocó, traz um pouco esse sentido também, né? Somos um povo pássaro que observa, mas não uma observação passiva, né? Não uma observação estática, mas uma observação também para agir, uma observação também para aprender, uma observação também para ouvir mais, né? Então, a gente tem isso também nesse nome da etnia. E tem o rojão. Rojão, para a gente, é um canto de trabalho. São cantos de trabalho que, nos campos, né, nas plantações, quando as mulheres, os homens estavam trabalhando, eles cantavam em coletivo para aquele labor, né, para aquele sofrimento do trabalho ser mais ter uma leveza também, né? Ser mais suportado. E aí os rojões, eles são esses cantos também, que geralmente acontecem depois dos torés, né? Toré, no tupi antigo, é som sagrado, né? São esses cantos e danças, esse conjunto de cantos e danças. E aí tem um rojão que ele conta um pouco dessa união do povo Cariri-Chocó, do povo Cariri com o povo Chocó. E que esse rojão diz o seguinte: no rio só tem piranha, sereia só tem no mar, namora, meu bem. Meu amor quer me deixar, não faça eu chorar. Dá uma grande tristeza, dá vontade de chorar, de ver o meu rio. Nosso suor para secar, meu rio não se vá. Lá no meio desse rio, dois povos se conheceram, embaixo Cariri. Chocolate de cima veio quando o rio era cheio. Aquilo foi tão bonito, formaram um povo só, uma grande aldeia. Povo Cariri Chocó, e a força ficou maior. No rio só tem piranha, sereia só tem no mar, namora, meu bem.
Meu amor quer me deixar, não faça eu chorar. Então, esse rojão, ele conta um pouco dessa união do povo Chocó com o povo Cariri. E também acaba falando do rio, que é um grande mestre, né, um grande ser encantado, e fala um pouco desses afetos, né, dessa afetividade. A gente também é um povo que se afeta, né, pelo outro, e os amores também estão muito nessas histórias, né, não é só história de dor e violência, de perseguição, de perdas, tem também muita história de amor envolvida nisso. E aí, indo para Beth, que aí Beth pergunta do Oricuri, né? O Oricuri, o que eu posso falar? O Oricuri, hoje, ele é um ritual que ele acontece final de semana sim, final de semana não, lá na aldeia. É um ritual fechado, é um ritual secreto, é um ritual para quem é Cariri Chocó, apesar de que tem algumas poucas etnias que também entram no ritual do Oricuri. Geralmente se entra no dia de sábado e só sai no dia de quarta-feira. Então, o maior período que se passa no ritual do Oricuri, esse festejo, né, ritualístico, é no mês de janeiro ou fevereiro, a depender do calendário, onde se passa 15 dias seguidos no ritual, sem poder sair. Né? É o momento mais longo, assim, para iniciar também com muitas bênçãos, com muita força, com muita proteção espiritual, o restante do ano, né? Mas acho que é isso que eu posso dizer do ritual. Deixa eu ver o que mais. Existem outros rituais na aldeia, que aí são rituais de Jurema, são rituais de vivências mesmo, de pessoas externas à aldeia, mas que querem ter contato com a cultura. Isso também a gente faz, né? Esses momentos de rituais abertos, né? De rituais em comunhão também com o nosso irmão, com a nossa irmã, que não é de lá, mas que está querendo conhecer, mas que está querendo ter contato com aquela cultura, com aquelas tradições. E aí a gente tem uma sequência também de ações nesses rituais, né? A gente apresenta os cantos e danças, né? A gente apresenta as medicinas, e aí acho que Beth falou das medicinas também, né? Perguntou das medicinas. E a questão das medicinas hoje, na verdade, é a grande mata, né? A grande mata, ela é quem guarda, ela é quem tem esse domínio de todos os remédios, de tudo aquilo que a gente precisa para se curar. É muito comum, assim, em vários povos, um afastamento, um distanciamento também dessas medicinas, por conta dessa medicina convencional urbana, né? Mas por muitos anos o povo Cariri Chocó só recorreu às medicinas da mata, as ervas, as raízes, as cascas, as sementes, de várias árvores, né? Do angico, do pau-ferro, da jurema preta, da jurema vermelha. Então, tudo isso ainda está presente, mas eu fico um pouco triste também com esse movimento de muita gente se afastar um pouco disso, né? Eu sou muito ruim para tomar comprimido. Eu não tomo comprimido. Eu não gosto de comprimido. Eu tomei por um tempo assim, mas não é o que eu quero, não é o que eu sinto que eu preciso para me curar. Então, eu recorro, quando eu estou nas últimas, aí é que eu recorro a outras coisas para complementar, mas eu não abandono a, a medicina da mata, né? A medicina do que a mata dá para gente. E aí, hoje, a gente vê, por exemplo, também alguns parentes lá na aldeia que trabalham com ayahuasca, mas com a sananga, mas essas medicinas, elas são mais do povo amazônico, né? Elas acabaram também
transitando entre nós e algumas pessoas que tiveram um contato mais profundo e que tiveram também o interesse de se aprofundar nesse método também de outras medicinas. As pessoas fazem esse trabalho lá, mas o povo Cariri Chocó, a grande tradição mesmo é da Jurema, e a Jurema é essa grande propriedade, né, medicinal que o povo Cariri Chocó se resguarda e usa, e que também não é usada a qualquer momento, ou a qualquer hora. Ela tem um momento muito específico de acontecer, e ela só acontece quando realmente nenhuma outra prática dá jeito naquela situação, e aí se recorre, em último caso, a Jurema, né? E aí tem todo um processo também no Oricuri para a Jurema ser preparada e ser ali tomada por quem necessita dela, né? Necessita dessa cura que ela traz. E a gente sempre diz também que a medicina, ela, ela vai dar para a gente aquilo que a gente precisar naquele momento, né? Para nosso corpo se restaurar, para nosso corpo se restabelecer, mas também para nosso espírito, também para nossa mente se alinhar. Então, não necessariamente a gente vai sentir os efeitos imediatos na medicina. A gente pode sentir, mas não necessariamente, não é uma regra. Então, às vezes, você vai também, ao longo dos dias, depois que você consagra ela, percebendo ela. E cada pessoa tem um processo também de processar essa cura dentro de si, né? Cada cura é muito particular, cada processo de cura, ele é muito íntimo, né? Então, acredito que é isso. E a Jéssica, foi Jéssica que falou? Não, como é o nome dela? Juliana. Juliana. E aí Juliana falou do sonho, mas Juliana, você chegou no comecinho, assim, eu estava começando a falar, então você não perdeu muita coisa. E eu acredito que eu respondi essas lacunas, né, que vocês sentiram aí, né? Eu não sei se ficou alguma brecha, alguma dúvida, mas se ficou, por favor, me fale. Eu vou. E também, quem Vamos sentir no voltar a seu falar. coração, diga, Beth, pode falar, pode Não, não, falar. desculpa, te cortei. Não, que quem sentir mais, que quiser comentar alguma coisa, que quiser falar alguma coisa também, que eu tô vendo várias carinhas, né, aqui, Ana Lúcia, a Neuza, a Sandra, a Roberta, a Ludmari, né, e quando quiserem falar, viu, se vocês sentirem isso, podem se sentir à vontade. Eu queria falar. Oi, Neuza. Você lembra que quando eu cheguei, eu disse que eu tinha que sair mais cedo, né? Eu lembro. Não consegui, entendeu? Eu fiquei tão encantada, estou tão encantada que eu não consegui sair. E aí eu fiquei pensando, Luan, assim, o que que a minha boca queria falar, e eu percebi que a minha boca, ela quer falar gratidão para você, porque realmente a inteireza de tudo que você falou é uma coisa impressionante, né? Eu acho que eu, nesse pouco tempo que te ouvi, eu aprendi muito, muito, em vários aspectos, tá? Na pessoa que você é, na tradição que você traz, no respeito que você tem, né? Por tudo que você descreveu, a começar do seu próprio sonho, como a Juliana fala, né? Mas aí eu perguntei o que, o meu ouvido queria. E meu ouvido queria continuar te ouvindo. Por isso eu não fui embora, entendeu? Porque eu queria continuar ouvindo e aprendendo tudo aquilo que você estava falando. Então, eu não tenho pergunta, eu tenho agradecimento só para fazer para você. Muito obrigada a você e muito obrigada, Beth, por ter trazido o Luan para encontrar com a gente. Oh, que maravilha. E assim, eu acho que eu falei 1% do que Carene Chocó é, assim, tanto para mim quanto para o mundo, né? E
também tem uma outra coisa, assim, a gente tem nossos seres encantados, né? A gente tem nossos nomes. Hoje em dia existe também um respeito com as santas, né? Com os santos. Nossa Senhora da Conceição, também muito celebrada lá na aldeia por conta do rio, né? E ela é também essa padroeira dessas águas, né? Então, existe esse respeito que foi também aglomerado, né, ali, mesmo nós tendo já o nosso panteão, né, de nossos encantados, de nossos mestres, né, de nossas mestras, a gente também tem esse outro lugar que eu não vejo como uma coisa necessariamente negativa, né? Talvez algumas pessoas possam fazer essa associação, inclusive pessoas na aldeia, mas porque é isso, é uma aldeia muito grande, então, se vocês me perguntarem aqui, Luan, como é a questão, como é a questão das temáticas LGBT na aldeia, por exemplo? Vão ter pessoas e pessoas que vão ter posicionamento sobre isso, né? Vai existir uma diversidade enorme de posicionamentos sobre isso, porque cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma forma também de ver, né? Eu me lembro que no Abril Indígena do ano passado, que no mês de abril a gente tem, na verdade, 3 grandes meses, assim, de projetos, de circulação, né, que nós mesmos de uma forma autônoma, né, independente, a gente faz esse movimento, porque janeiro é o mês da consciência indígena, abril, o mês dos povos indígenas, é o mês nacional dos povos indígenas, e agosto, o mês internacional dos povos indígenas, né? E, e aí a gente tem esses grandes momentos, e no abril indígena do ano passado, a gente estava em algumas escolas daqui da cidade de Aracaju, fazendo apresentações, levando nossos cantos e danças, né, fazendo uma pequena palestra também sobre a cultura, para crianças. E aí teve uma criança de uma escola que ela estava com uma cadernetazinha, anotando tudo que ela via. E aí, no momento das perguntas, ela levantou a mãozinha, acho que ela devia ter uns 7 anos, uns 6, 7 anos, não sei. E aí ela perguntou para a gente, qual é a relação de vocês, povos indígenas, com a cannabis? E aí ela não falou nem maconha, nem nada, ela usou cannabis, ela usou esse termo científico. E aí, nossa do Boeri, né, Indinha, respondeu ela, porque a cannabis, quando ela chega também para o lado de cá, e ela é inserida também nessas ervas, né, ela é tratada como uma medicina, ela é tratada como mais uma planta de cura, né, onde as sementes são usadas, onde a raiz é usada, né, para curar muitas coisas, muitas coisas. E aí é, vem essa questão racial toda também, de proibição, enfim, esse processo todo que agora não vem ao caso, mas o povo cariri usava a cannabis, né, muito nesse sentido. Muitos povos até de norte a sul, assim, a gente consegue encontrar registro, pelo menos dos mais antigos, né, falando sobre esse uso dela, sobre esse uso medicinal, né. A gente também tem, Beth, nesse sentido das medicinas, o trabalho com as benzedeiras, né, e com as rezadeiras, isso também faz parte dessa saúde, né, indígena de lá. Hoje tem poucas, Indinha, inclusive, é uma rezadeira, né, ela já nos seus quase 40 anos, que ela também é bem nova, ela também tem esse dom, né, de rezar, de benzer, né, com raminhos, né, ela é uma benzedeira de ramo, que usa o pedacinho ali de certas plantas para poder benzer a pessoa. E, e eu também, eu não falei, por exemplo, Neuza, das ceramistas, né, que a gente chama lá louceiras, né, a gente também tem tradição de louceiras que trabalham com a cerâmica, né, com esse barro, com essa terra, e hoje em dia uma grande preocupação nossa, porque a gente está com uma média de 5 louceiras, numa aldeia enorme, imensa, e esse trabalho
que elas fazem, ele é fundamental, inclusive, para o Oricuri, né? Porque tudo que é usado no Oricuri não pode ser colocado em nenhum outro objeto a não ser o barro, a não ser a louça, né? A não ser nos potes, a não ser nas panelas de barro, né? Então, a gente também tenta fazer no nosso espaço esse trabalho de reaprender, assim, de ensinar também essa louça, né? Eu acabei não falando, mas só para complementar aqui, também a gente tem uma sequência, meu Deus, já são 10h30. Eu faço parte de um dos grupos culturais lá da aldeia, porque a gente tem vários grupos, né? E aí cada grupo ele tem sua organização de apresentação, né? Cada grupo geralmente é vinculado a uma família ou mais de uma família. E aí o nosso grupo é o grupo Subatequerá, Dizidé, Aibi, Aranquié, Indiani, Naili, Cariri, Chocó, mas que a gente chama Espaço Subatequerá. Subatequerá na língua significa escola do saber, espaço do conhecimento, espaço de sabedoria. E aí a gente vai ter outros grupos também, o grupo Sabucá, o grupo Oparataré, o grupo Ianauá, é, o grupo Araquedizã, né? A gente vai ter vários grupos também espalhados lá pela aldeia, e cada grupo também vai ter suas agendas, né, de apresentações, enfim, dessas produções aí que a gente faz também na cidade. E eu faço parte do Subatequerá, porque inclusive é o primeiro grupo que trabalha com toré de crianças, porque geralmente os grupos eles trabalham com torés e vivências culturais na cidade, mas geralmente são mais homens e mulheres adultos, né? E aí o Subatequerá inovou por conta também desse trabalho com a língua, né, de ter a escola, e aí a gente tem um grupo só de crianças que dançam toré, e a gente viaja com essas crianças também para apresentar a cultura com elas, por elas. Então, é mais um dos trabalhos assim que a gente desenvolve por lá, que é importante dizer. E acredito que foi isso que eu esqueci, mas que me veio aqui agora. Luan, fale disso. E aí, estou partilhando aqui com vocês. Mas é isso, podemos seguir. Eu não sei como é que é essa questão de horário, eu estou ótimo. Mas diga aí, Beth. Então, eu acho que a gente podia deixar aqui a palavra ticando na roda, né? Acho que é legal a gente não avançar muito, mas eu acho que a gente podia deixar rodando a palavra aqui mais um pouco. Quem quer? Ok. Diga lá, Sandra. Então, assim, foi bem bacana a tua fala, né, Luan? Uma curiosidade, porque você falou algo sobre o calendário. E você falou tudo, às vezes vai depender como que vai ser o calendário. E aí eu fiquei, assim, muito curiosa. Fiquei fantasiando, né? Como é que é esse calendário? Ele parece que há uma flexibilidade. Como que esse calendário acontece? Quais são as interferências para a existência, não sei, do calendário? Uma curiosidade. Você fala de onde, Sandra? Seu sotaque é diferente. É, Sou paraibana. Olha, que massa. Paraibana, mas morei 42 anos em Rondônia. Olha só, que maravilha. É lá Então, em Pecá. sei bem como são esses trânsitos interestaduais. Sobre o calendário, tem uma frase que diz assim, que para cada coisa na Terra existe uma coisa no céu, né? E esse tempo, né, esse calendário lunar também do povo Cariri Chocó, ele vai muito realmente seguindo esse retorno dessas constelações e dessas mudanças também do Sol, da Lua.
da Via Láctea mesmo, né, dos astros como um todo, né, desse agrupamento de estrelas, né. Tudo isso tem um desenho cósmico, que também é um desenho simbológico, né, para a gente, e que a gente também se baseia nisso para determinados momentos, né, porque a gente acredita que tudo isso, todas essas variações, todas essas mudanças de ambiente, do comportamento dos animais, elas têm a ver também com esse movimento astral, né? E que também, por que não, espiritual. E quando esses animais se movem, quando essas árvores, né, essas ervas também, que cada coisa tem seu tempo, quando tudo isso se move, né, a gente vai acompanhando isso em respeito a essa organização da natureza, né, da Mãe Terra. Então, é um conjunto de momentos, né, de períodos e de saberes que acabam compondo esse calendário. Assim, o céu, a luz, o vento, a água, a chuva, a mata, a temperatura, todos eles são elementos muito essenciais, muito fundamentais para a nossa orientação no tempo e no espaço. E a Lua, para a gente de Cariri, e esse calendário, né, ele é muito lunar, assim, a Lua, ela tem essa importância, né, as fases da Lua, ela tem essa importância, quando a Lua, ela está em determinada fase, a gente, inclusive, acaba tendo sonhos mais nítidos, né, a gente, inclusive, acaba tendo sonhos mais abundantes, mais cheios de informações, às vezes nem tanto também, porque às vezes também é importante recuar, é também importante minguar, né, como a Lua. Então, por conta disso, assim, esse calendário ele começa também com essa movimentação das estrelas, né? O Bati-Paraé é um pouco isso, assim, né? O Ano Novo tem a ver também com essa constelação, com essas estrelas que estão no céu, né? Como elas se posicionam. Então, tudo isso marca a chegada de momentos naturais, né? Chegada de chuva, né? Então, quando a chuva chega, a gente festeja, né? Quando a chuva chega, é tempo de fertilidade, né? E para muitos povos isso, né? Porque aí vão ter os solstícios, né? De inverno, vão ter em várias culturas originárias vão existir essa relação, né? Então, acaba que algumas festividades acontecem por conta das entidades espirituais católicas também, né? Então, no dia de Nossa Senhora da Conceição, a gente dança toré, né? A gente canta toré, a gente reza a missa e também a gente reza na língua, né? A gente reza para santa, mas a gente também dança toré, né? A gente não abandona uma coisa em detrimento de outra. E a colonização ela tem muito esse aspecto, né? Ela geralmente anula uma coisa em detrimento de outra, para que outra prevaleça, para que outra seja mais forte, mais poderosa, né? Então, a gente não tem muito isso. E aí existe sim essa inclusão desses santos católicos também, né, nesse calendário, mas tudo é festejado com o toré, com os cantos e danças sagrados da tradição cariri. Não sei se lhe respondi muito bem, assim, espero ter contemplado sua pergunta. Sim. Giselda, para descansar. Mas muito bom lhe ter aqui, ouvindo, atenta. É isso. Seu coração está aqui. Então, Giselda, é um pouco. tá fechado. Luan, desculpe-me, Oi, viu? Gisele. Tem a câmera fechada e todo mundo, mas eu tinha muita coisa para fazer ainda hoje. E eu estou exausta. Mas muita gratidão, adorei a sua fala, fiquei aqui, né,
Sua fala foi me acompanhando aqui nos afazeres, tá bom? Muito obrigada, viu? Muita gratidão a todo mundo. Amém. Um beijo, querido. Bom Boa noite. descanso, Giselda. Obrigada. Doishi, até mais. Até mais. Ó, eu sei que tá tarde, assim, mas eu posso voltar em outro dia também, viu, gente? Inclusive para estar junto com vocês nesse estudo também da queda do céu, eu me animo com isso. Posso estar junto com vocês nessa empreitada, já me É, autoconvidando, viu, Beth? então, eu vou dizer assim, e aqui, né, essa coisa, a pessoa fala que ela pode voltar, que pode estar junto, né, uma pessoa bacana assim, pode ter certeza que volta, né, que volta Eu aqui, né. E voltarei. e eu acho que essa maneira, né, de colocar, eu não sei a sensação de vocês, mas assim vai ficando tudo tão fácil e tão simples, né? Eu gostei muito, né, do Rojão, porque se você tem né, você tem um afeto, se você tem, né, um namoro, você não precisa conquistar, você não precisa anular o outro, você não precisa ter a posse do outro, né? Você só namora, né? Namora e aí as outras coisas vão acontecendo, você vai fazendo as junções pelos afetos e não pela força, né? Então, assim, parece tudo tão simples, tão fácil, né? Tão, né? Não, a gente olha, né? O Luan vai falando no que a gente considera, quer dizer, todos os outros seres, né? E a gente se conecta e percebe o movimento do que está acontecendo, tem a Lua, tem isso, a gente agora então recua, a gente né, e fala, gente, é tão simples, né? É tão difícil, talvez porque seja aparentemente tão simples, um pouco na minha sensação eu fico isso, né? É outro tempo, né? É um tempo. Tchau, Bom Neuza, descanso, Doishi. Neuza. Bom exame amanhã. Bom exame. Mas, enfim, assim, só para compartilhar, porque cada vez mais a gente tem discutido isso, né? Muito. E que é muito simples, muito simples. Gente, alguém quer mais a palavra? Ainda mais agora que o Luan falou que volta. Estou tranquila, Quero tô na falar boa, rapidinho. né? Oi, gente, boa noite. Eu também sou nova aqui, né? Prazer, Breno. Obrigada. Luan, eu quero agradecer, assim, você despertou lugares muito profundos meus, assim, da minha história familiar, enfim, das histórias que eu escutava da minha avó. E, não sei, eu acho que deu um quentinho no coração. Eu só queria agradecer mesmo por esse despertar. Tu é de Pernambuco? Eu moro em Pernambuco, mas eu sou baiana. Minha É, família é pernambucana, materna é pernambucana, mas minha família paterna é baiana. maravilha. Deu para Eu perceber quero pelo sotaque, não foi? um pouquinho. E assim, queria deixar também um exercício afetivo, um exercício também que eu não sei se vocês já fazem, mas não sei nem se seria essa palavra, exercício, mas fazer esse movimento, né, essa movência de o que vocês sonharem, se vocês sonharem muito hoje sobre o encontro também de hoje, ou não necessariamente, anotem, escrevam, conversem, tenham essa conexão, esse elo também com esse sonho, né? E façam dele também um lugar de possibilidades para alinhar dos dias que vêm, né? Dos dias que virão, dos dias que estão por vir. Então, eu acredito que pode ser interessante e gostaria também de ter esse retorno num outro momento próximo que vocês forem se encontrar, que aí eu já vou anotar na minha agenda também. E a gente compartilha isso, né, e abre esse lugar que às vezes é tão íntimo, né, mas que também é tão forte, tão poderoso. Então, eu queria deixar esse lugarzinho, assim, desse escrever o sonho para
existir também nos dias que se seguem. Acordo feito, né? Muitos de nós aqui já temos essa Esse rotina, hábito, né? esse hábito, né, de compartilhar, ou de escrever, de estar atento. Então, com o combinado, a coisa fica mais animada ainda, né? Gente, mais alguém ou a gente pode fechar? Podemos, né? Aqui, Podemos, né? até os cachorros estão aqui. Eu acho que Né? o Luan podia terminar cantando. Foi tão gostoso. Ah, eu ia Eu, pedir isso também, viu, Sandra? Foi Eu tão gostoso. ia. A tá voz bom. bonita, eu estava aqui escutando. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Cantar sem maracá agora. Não, cantar com maracá. É um processo aqui de diálogo também. Sabuca pide bonye, momeka koratisi. Sabuca pide bonye, momeka karatisi. Iui omodi, ioka pedokie. Iui omodi, ioka pedokie. O galo já tá cantando, é sinal do amanhecer. O galo já tá cantando, é sinal do amanhecer. Já chegou um novo dia, é triste meu pai dizer. Já chegou um novo dia, é sinal de nós vencer. E o Iomodi, Ioka Pedokie, e o Iomodi, Ioka Pedokie, e o Iomodi, Ioka Pedokie, e o Iomodi, Ioka Pedokie. Ó meu passarinho verde, onde é que você mora? Eu vou beber na flor da jurubé. Ó meu passarinho verde, onde é que você mora? Eu vou beber na flor da jurubé. Vai, ó meu passarinho verde, onde é que você mora? Eu vou beber na flor da jurubé. Bunhoi na Tekie, Cangue Caiado, Aiguixi. Muita gratidão. Boa noite, gente. Bom descanso. E até o próximo encontro. Bom sono. Boa noite. Boa noite. Boa noite, bons sonhos para todos também. É isso. Tchau, gente. Tchau. Aiguixi. Tchau, gratidão.